Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Sempre com vocês, trazendo os temas da espiritualidade, do ocultismo e falando com vocês aqui dentro do nosso programa, nesta fase sobre as ciências e tradições ocultas. É a temática que nós estamos abordando com vocês, ouvintes, e usando como referência o maravilhoso livro do grande ocultista que viveu no século passado, que foi Manly Palmer Hall, no seu livro The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria secreta das idades, que nós estamos abordando com vocês. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui a um tópico interessantíssimo que vai falar dentro dessa programação do livro de Manly Hall sobre Isis, a Virgem do Mundo. É o tema que nós vamos procurar desenvolver com vocês hoje, ouvintes, falando muito especialmente do simbolismo da Isis de Sais, né? E extrapolando este princípio para algo mais geral, pois dentro do esoterismo, Isis é realmente uma figura sempre mencionada, sempre cultuada e obviamente conhecidíssima desde o antigo Egito, que nós estamos muito especialmente abordando nos programas dessa semana. E obviamente, aos falar em Egito, sempre lembramos das pirâmides e logo em seguida os grandes personagens que se seguem na nossa lembrança são Ísis e Osíris. E também para aqueles mais escolados nesses temas, a grande trindade egípcia, com Ísis, a grande mãe, Osíris, o grande pai, e Horus, o princípio filho. E a trindade egípcia com Osíris, Ísis e Horus é formulada da maneira clássica, como nós encontramos na maior parte das civilizações, com o princípio pai, que é Osíris, o princípio mãe, que é Ísis, e o princípio filho, que é Horus. E obviamente que Ísis, dentro desse aspecto, é a figura que tem um simbolismo muito peculiar, pois dentro da iconografia egípcia, a figura de Ísis é importantíssima. E sobre ela se encontram, né, inscrições em vários templos do Egito, onde sempre se lê sobre Ísis que ela é tudo o que foi, o que é e o que será, e nenhum homem mortal jamais me revelou. Assim estava escrito na cidade de Sais, e os grandes estudiosos discutem exatamente o que significa a palavra Ísis. E no esoterismo nós vamos ver que Ísis transcende completamente apenas o simbolismo egípcio e vai ter com um simbolismo mais geral. Então esta divindade no Egito aparece sob muitos nomes, como o princípio da fecundidade natural, e também isso é visto na maior parte das religiões do mundo antigo.
tantas as denominações de Ísis existiam, que ela era conhecida como a deusa com 10.000 nomes, e foi também travestida no cristianismo dentro do simbolismo da Virgem Maria. Então, Ísis, na verdade, é aquela que dá nascimento a todas as coisas vivas, e entre elas o próprio Sol. E mesmo assim ela permanece virgem, de acordo com os relatos lendários. Então aí, ouvintes, nós estamos tratando com um mito. Naturalmente que nunca existiu uma mulher histórica chamada Ísis, mas nós vamos ver que muitas mulheres encarnaram esse grande papel, mas Ísis na verdade representa o aspecto matriz, né? A matéria primordial do universo, que, como nós temos dito para vocês dentro dos estudos do simbolismo, nunca nós temos realmente fatos descritos nesses mitos, mas sim verdades transcendentais que não podem jamais serem apreendidas apenas pela descrição de uma história de uma pessoa. Então, quando nós lemos sobre Ísis, Osíris e Horus, na verdade nós estamos ouvindo um relato que é mitológico, que trata das 3 grandes energias divinas. E, infelizmente, para a nossa cultura judaico-cristã, né, que tem a sua trindade com Pai, Filho e Espírito Santo, o aspecto mãe ele fica perdido, pois pouquíssimas pessoas sabem no cristianismo identificar exatamente o Espírito Santo com o aspecto feminino, o aspecto mãe, e até porque quando nós lemos os textos cristãos, né, ou judaico-cristãos, jamais nós vemos qualquer explicação a respeito dessa grande mãe. Apenas simbolicamente, quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, nós vemos alguma coisa que fala a esse respeito. Ou no Velho Testamento, quando nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E essas águas são exatamente o aspecto mãe, pois a água é o grande símbolo da matéria que pode ser fecundada, pode ser transformada e reformulada das mais diversas maneiras, mas ao mesmo tempo ela permanece intacta, permanece completamente cheia das capacidades para ser realmente a matriz de tudo o que é, o que foi e o que será. Daí que Ísis pode ser também compreendida como a mente universal que tudo contém antes mesmo de que as coisas aconteçam aqui na matéria. E assim sendo, tudo o que existe, que está materializado, primeiro nasceu na mente universal. Então, como cada ser humano, todo que tem, obviamente, a sua mãe, Ísis é a mãe de tudo o que acontece, que aconteceu no universo, porque tudo está primeiro nesse nível universal, antes do que no nível material.
Então nós temos que nos relembrar dos princípios herméticos quando se diz que o universo é mental, que tudo o que acontece na verdade é formado na mente divina ou em Mahat. E aí nós temos também outra deusa que é paralela com o simbolismo de Ísis, que é Maat, a sabedoria divina. Então Ísis e Maat são as duas deusas que representam esse grande princípio universal. E obviamente que elas são cultuadas pelo mundo afora como a mãe de tudo, de todas as coisas, de todos os seres, e as pessoas têm obviamente uma devoção, né, muito grande por ela. E como já dissemos, a mãe divina ou a Ísis divina, ela tem 1000 denominações diferentes, ou 10.000 denominações diferentes. Então, conforme nós retrocedemos no tempo, nas civilizações antigas, nós vemos os nomes mais diferentes dados à grande deusa, como por exemplo os frígios, que chamavam Ísis de Pessinúntica, a mãe dos deuses, ou os aborígenes, que a chamavam da Minerva, ou os ciprianos, que a chamavam de Ai, Vênus, ou os cretenses, que a chamavam de Diana Dictina, ou os sicilianos, que a chamavam de Proserpina, e os eleusianos, que nós já estudamos aqui, a chamavam de Ceres. E também nomes os mais diversos e os mais conhecidos para nós dentro da história espiritual recente. Nós vemos a mãe de Buda, que também se dizia ser uma virgem, a deusa Maya, da mesma forma como a mãe de Krishna, e finalmente a virgem que foi a mãe de Jesus, e chamada de Miriam ou de Maria. E todos esses nomes, Maia, Miriam, Maria, obviamente se referem ao aspecto líquido, ao aspecto do mar, do oceano, que tem sempre um simbolismo divino em si. E todos aqueles que sabem alguma coisa da alquimia, da ciência da transformação, sabem que essas denominações que falam da água, na verdade falam do grande princípio dessa matéria primordial que pode ser transformada em qualquer coisa. Então a Ísis do rio Nilo, que era a deusa que reinava sobre aquelas águas que eram praticamente a vida do Egito, esse simbolismo também se aplica a Maria, ou a Miriam, ou a Maia, a grande deusa, as virgens que dão a luz a Krishna e que dá a luz a Siddhartha, que viria a se transformar no Buda. Pois a água, ela pode se contaminar, ela pode se sujar, ela pode ser usada nas mais diversas formas de amálgama, de mistura, mas a água, sendo submetida a um processo de limpeza, os mais diversos processos de limpeza,
a água uma vez mais se limpa, se renova e você obtém de novo este verdadeiro elixir sem o qual a vida não seria possível. Então a água é um simbolismo que está no nome dessas deusas, dessas mães dos salvadores do mundo, mas o mito que está por trás é justamente a matéria virgem, o akasha, a luz astral que está por trás de todos esses processos. Então, quer nós estejamos falando, né, da mãe real, objetiva desses grandes seres, na verdade, se nós estivermos usando a chave histórica, nós estaremos provavelmente incorrendo em erro, porque quando se diz que Jesus nasce de uma virgem, obviamente que aí está se evocando um mito, um símbolo, pois naturalmente ninguém nasce nesse mundo se não houver os processos físicos que naturalmente dão acesso até esse mundo físico. Então essa declaração de que Jesus, de que Buda, de que Krishna e outros grandes salvadores do mundo nascem de uma mãe virginal, de uma mãe intocada, nós devemos extrapolar esse simbolismo para algo mais elevado, para algo cósmico. Então é a matéria primordial do universo, a assim chamada Mula Prakriti, que é a grande virgem. É ela que pode receber o espírito. Então daí se diz que ela dá a vida ao espírito na matéria. Então Purusha, ou o espírito primordial, vem e fecunda Mula Prakriti, a matéria também primordial, e desta relação nasce uma terceira coisa, que é a consciência, que é o Cristo, que é o Buda. Então essas histórias, elas se utilizam de acontecimentos históricos para transmitir um conhecimento muito mais profundo. Então, com esse simbolismo, nós estamos falando de algo que também está dentro de nós, seres humanos, pois o ser humano também é alguém que depende dessa virgem para se manifestar. E em cada ser humano, a virgem é a nossa mente, é a nossa psique. Então a nossa mente, a nossa alma, ela pode receber também influências que vêm de baixo ou pode receber influências que vêm de cima. E a nossa mente pode se sujar ou pode se contaminar, mas também ela pode se limpar. E assim sendo, a virgem também está dentro do ser humano. É o aspecto feminino que está em todos os seres, e não só no ser humano, mas é o princípio feminino que está em todos e em tudo. É óbvio que, lamentavelmente, aqueles que levam tudo ao pé da letra acabam realmente enfiando o pé pela mão e pegam, por exemplo, os textos bíblicos, que são textos altamente simbólicos, textos altamente esotéricos, e tentam segui-lo verbatim. E isso realmente é o maior assassinato que se pode cometer em termos espirituais, porque se sabe muito bem que a letra mata, apenas o espírito vivifica. E é exatamente por tratar dessa mudança que pode ocorrer na mente, na alma humana, que nós pegamos, por exemplo,
as escrituras cristãs. Então, do Velho Testamento até o Novo Testamento, do Gênesis, lá no primeiro livro do Pentateuco, no Velho Testamento, até o Apocalipse, o último dos textos da Bíblia, a figura da mulher, ela sofre uma transformação, pois as mulheres do Velho Testamento são descritas como prostitutas, como traidoras, como, por exemplo, Eva, que supostamente foi enganada pela serpente, e aquelas pessoas que levam aquele texto ao pé da letra acabam assassinando mulheres no mundo físico, maltratando, violentando as mulheres, porque acham que as mulheres são a desgraça do mundo, porque isso está escrito na Bíblia, sendo que ali, ouvintes, está realmente um profundo simbolismo, pois o aspecto feminino, a Ísis, ela sofre uma grande transformação no texto bíblico, passando das prostitutas do Velho Testamento até chegar na história de Jesus, quando Maria recebe a visita do arcanjo Gabriel, e ele então lhe informa que ela viria a ser a mãe do Salvador do mundo. E ela então diz a frase que dá realmente o ponto de mutação nessa história, pois Maria diz: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E aí a mulher do Velho Testamento, que é a prostituta, que é a traidora, na verdade simboliza a mente do ser humano, a psique humana presa na matéria. Mas com Maria há exatamente uma reviravolta. Quando então Maria recebe no seu ventre o divino Jesus, ou Emmanuel, como o texto da Bíblia nos diz, e ali está se representando uma mente que passa a se voltar para cima. E finalmente a história da mulher na Bíblia culmina com a mulher glorificada do Apocalipse, a mulher trajada com o sol, com os pés sobre a lua e com 12 estrelas coroando a sua cabeça, e tendo nos seus braços uma criança espiritual que vai nascer. E então há uma coerência profunda do ponto de vista simbólico, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E a mulher que está se falando ali na Bíblia não é um personagem histórico, não são simplesmente pessoas da história, mas sim é a história de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher sobre esse planeta, que dentro de si tem essa virgem, tem essa matriz universal que pode receber os conteúdos tanto de fora do mundo da matéria, quanto de dentro do mundo espiritual, do mundo que é interno. E é exatamente isso que nós esperamos de todos os espiritualistas, que cada um reconheça esse movimento que a mente precisa fazer, um movimento de fora para dentro e de dentro para fora, posicionando corretamente a nossa mente para reconhecermos esse aspecto feminino que está tão em voga hoje em dia, com praticamente a renovação do princípio feminino na humanidade. E tudo isso, ouvintes, vem para
que seja possível a grande transformação espiritual que vai acontecer na humanidade. Não pode haver uma mudança no mundo se não houver uma mudança na mente do ser humano. Então, homens e mulheres têm que reconhecer o poder oculto da nossa mente, do feminino em nós, desse mundo do inconsciente, que foi a grande descoberta que eu, pelo menos, tenho assim para comigo, que é a grande descoberta que as escolas da psicologia fizeram no século passado, algo que as religiões já diziam com tanta ênfase, mas que ficou comprovado no século passado, a existência do inconsciente, provado estatisticamente pelas análises dos sonhos, de toda a problemática psicológica humana, que hoje vai se desdobrando aí com dezenas de escolas, né, psicológicas que vão trazendo à tona a última e grande fronteira do ser humano, que é o nosso mundo interno, é a dimensão da nossa alma. E tudo isso, ouvintes, tem a ver com a Ísis. A Ísis, que nós ainda vamos continuar falando do seu simbolismo, e falando muito especificamente, uma vez nós já fizemos aqui até um programa só para ela, falando dos mistérios de Nossa Senhora. Aí sim, falando da grande iniciada, da grande mestra, que foi a mãe de Jesus, e do seu papel no mundo, e como que ela tem relação direta com os seres humanos na atualidade. Não perca, no nosso segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Agora nós vamos ao nosso intervalo tradicional, que vai convidar os ouvintes para vocês se integrarem aqui no nosso trabalho, nos patrocinando para que esta e outras iniciativas na internet possam ter aí a sua continuidade. Vamos ao intervalinho e já voltamos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual.
Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está sendo transmitido ao vivo e também disponível para vocês, ouvintes, na sessão de conferências de palestras da Loja Esotérica Virtual. A Levir, não deixem de conhecer a Loja Esotérica Virtual e participar, ouvintes, primeiro aí, passando aquela fase de sugador ali, de pesquisador ávido, que eu sei que muitos estão descobrindo agora o trabalho da Levir, mas o importante é que depois que vocês realmente levarem para dentro aí dos seus computadores tudo que vocês acharam lá no nosso site, é bom que vocês reconheçam realmente que tudo isso tem sido feito com muito trabalho, com muito esforço. Cada conferência que está lá no site demorou várias horas para ser produzida, para que a pessoa tivesse chegado exatamente no conhecimento que é necessário para dar essas palestras, e a gravação, a conversão disso tudo dá realmente um trabalho muito grande, e nós precisamos do apoio dos nossos ouvintes para que esse trabalho não pare por aqui e sempre ele continue se expandindo, como tem acontecido nos últimos 15 anos, pois desde 1996 nós estamos no ar levando esse trabalho para vocês. E o trabalho aqui dos nossos programas Lux Esotérica já atingiu 330 programas, também estão todos aí à disposição dos nossos ouvintes. Mas vamos continuar falando aqui das ciências e tradições ocultas, falando sobre Ísis, a divina mãe do mundo, que é tão decantada, tão honrada, com tanta devoção ao redor do mundo. E aqueles que realmente não conhecem a Ísis do ponto de vista esotérico hão de conhecê-la provavelmente do ponto de vista espiritual, pois com certeza não há aquele que jamais não tenha visto a Ísis quando nós falamos dela do ponto de vista religioso, pois a Nossa Senhora, a Virgem Maria, é uma outra manifestação de Ísis no mundo. E é claro que aqueles que são cristãos têm uma devoção muitas vezes sem qualquer informação sobre ela, baseada apenas no sentimento, baseada apenas no que as igrejas falam sobre ela. E assim, ouvintes, é uma devoção muitas vezes pura, uma devoção que não tem realmente explicação, porque obviamente, como nós dissemos, o princípio da Mãe Divina está em todos e está em tudo. E quando Blavatsky escreveu Ísis sem véu, ela falava exatamente disso, do grande princípio da Mãe Universal como a matriz de todos os pensamentos, de todos os conhecimentos.
Agora, Nossa Senhora, aquela que se diz, né, que a religião diz, foi a mãe de Jesus, ela carrega por trás de si também esse mito. Porque, obviamente, que quando a história bíblica diz que ela veio a dar à luz a uma criança sendo virgem, obviamente que isto é uma impossibilidade técnica, queridos ouvintes. Jamais nenhum ser humano, e nem mesmo o Mestre Jesus, nasceu nessa terra por métodos diferentes do que aqueles que nós conhecemos. Mas o simbolismo dessa informação é muito importante. Agora, realmente existiu na humanidade uma grande iniciada, uma grande mestra que foi realmente a mãe de Jesus. E dentro da Fraternidade Branca, a qual ela obviamente integra, existem muitas mulheres ou aqueles seres que preferem seguir o aspecto feminino, pois Deus também tem o seu aspecto feminino. E ela, durante muitas e muitas encarnações, esteve no mundo sendo a mãe física de grandes iniciados, pois realmente não é fácil você carregar no seu ventre um indivíduo que precisa ter um corpo limpo, um corpo que receba boas influências para desenvolver uma criança que vai ser um instrutor mundial, um instrutor espiritual. E aquela que nós conhecemos como Nossa Senhora realmente foi um ser humano que se elevou acima dos seres humanos, como os mestres o fizeram durante muitas e muitas encarnações. Ela trabalhou, se encarnou, teve esse trabalho hercúleo de ser mãe de diversos e diversos iniciados em muitas culturas antigas, sendo que a sua última aparição dentro desse cargo, dentro dessa tarefa dela, foi como a mãe do Mestre Jesus. E por volta do século IV da nossa era, ela atingiu o nível de adepto, ela atingiu o nível de mestre de sabedoria. E tendo atingido esse grau realmente excelso, ela não mais permaneceu dentro dos rankings da humanidade. Para ela se abriu a porta sétupla que se abre para todo indivíduo que atinge a quinta grande iniciação, a iniciação asceca, aquela que hoje popularmente se chama de ascensão. Hoje se fala muito dos mestres como mestres ascensos. Então a ascensão, na verdade, na tradição oriental, é aquela iniciação onde o indivíduo se liberta totalmente do nível humano. E quando isso acontece, essa alma, esse espírito, pode escolher então entre 7 grandes caminhos que podem ser seguidos. E o que Nossa Senhora, a Maria, o que ela escolheu para si mesma foi algo que dá continuidade ao seu grande trabalho, pois ela escolheu adentrar a grande hoste arcangélica que existe no nosso planeta. Então ela se converteu em um grande arcanjo, e o seu poder é atualmente um poder planetário.
Nossa Senhora hoje, ela responde a toda essa devoção. Nós estamos aí, aqueles que estão nos assistindo, estamos exibindo uma imagem que é uma tentativa de representar a poderosa, a grande aura de Nossa Senhora, que obviamente esse não é o nome dela, nem poderia ser, é apenas uma denominação simbólica para a última das encarnações humanas que ela teve. E ao entrar para esta hoste arcangélica, ela assume um compromisso com todos os seres viventes desse planeta. Mas o seu amor pela humanidade é extremamente forte, porque ela obviamente evoluiu por entre as fileiras da humanidade, e mesmo ela sendo atualmente um arcanjo, ela tem um trabalho extremamente importante para nós, porque ela escolheu, dentro desse trabalho arcangélico, ser aquilo que na Fraternidade Branca é conhecido como o cargo de a Mãe do Mundo. Então Nossa Senhora hoje ocupa um cargo dentro da Fraternidade Branca, aonde ela toma para si um grande trabalho, um trabalho que tem a ver com o processo da reencarnação de todos os seres humanos, porque é um trabalho realmente hercúleo, um trabalho espiritual muito grande que precisa ser desenvolvido a cada vez que um ser humano renasce aqui na Terra. Nós é que não compreendemos isso, porque é um processo automático que nós não controlamos absolutamente. Quando o ser humano se relaciona com outro ser humano, onde homem e mulher se relacionam sexualmente, e para nós é uma coisa fisicamente prazerosa, nós não percebemos que ali, com aquela intensidade do prazer, com a intensidade da energia da união entre duas pessoas de sexos opostos, são colocadas em movimento forças universais. É a oportunidade que está aparecendo ali para que, se o óvulo for fecundado, então os anjos trarão para a matéria um ser humano que deseja reencarnar. Então nós temos aqui no nosso quadro, vocês podem, aqueles que estão me vendo nesse momento pela Ustream, tem toda a vantagem de visualizar o que eu estou dizendo. Pois para cada alma humana que vai se reencarnar, e é por isso que nós precisamos tratar o sexo com muita sacralidade, pois é um ato humano, um ato que nos dá intenso prazer, mas também é um ato que faz parte da economia divina, pois anjos são atraídos quando os seres humanos se relacionam sexualmente. E se houver a fecundação, então 3 anjos que estão ligados com a Mãe do Mundo se deslocam para aquele ponto da fecundação, e cada um desses anjos está em um plano diferente, um plano sutil diferente, e eles vão infundir naquela minúscula célula que é a união do óvulo feminino e do gameta sexual masculino, do espermatozoide. Então, quando começa aquele processo da multiplicação celular, não é apenas um processo físico,
ali estarão se ligando 3 anjos que trarão uma chispa divina para que ela faça parte também daquele processo. Todo esse processo foi descrito num livrinho realmente maravilhoso de Geoffrey Hodgson, chamado O Milagre do Nascimento, onde ele acompanhou uma gestação desde as primeiras semanas até o nascimento da criança, observando clarividentemente todo o processo. E o que ele verificou é que durante os cerca de 8 meses que dura realmente o processo mais intenso, nos primeiros dias nem tanto, mas depois, a partir do 2º mês, a presença angélica em volta da mulher grávida é muito forte. As mulheres, inclusive, deveriam aproveitar esse período da gravidez para meditar, para se conectar com o mundo espiritual, pois elas são rodeadas de um anjo que está praticamente no nível etérico, está rodeada de um anjo que está no nível astral e estará rodeada por um anjo que está no plano mental, que conduzem ali uma chispa divina que vai paulatinamente se juntando àquele feto que está se desenvolvendo. E aliás, são esses anjos que trazem toda a carga kármica que aquela pessoa irá desenvolver. O projeto da nova encarnação está sendo impresso durante aqueles 9 meses pelos anjos sobre o duplo etérico daquele feto. E isso vai determinar, juntamente com as características genéticas, o tempo da vida do indivíduo, a saúde, as doenças, todos os detalhes relativos ao corpo físico estarão sendo impressos pelos anjos, que só vão deixar de acompanhar a mulher depois que ela dá à luz, e então a mulher tem, no período da gravidez, praticamente um dos períodos naturais de intensificação espiritual. E esses anjos que dão guarida a todos os seres humanos, a todas as mulheres que estão grávidas, estão ligados com Nossa Senhora, com a Mãe Maria, que, segundo também as pesquisas de Geoffrey Hodgson, está estacionada na poderosa montanha de Kanchenjunga, no Nepal, na fronteira com a Índia. Esta montanha realmente deslumbrante, que é o 3º pico mais alto do planeta, com cerca de 8.000 metros de altura, inferior apenas ao Monte Everest e ao Monte K2, e praticamente até que se descobrisse o Everest e o K2, o Monte Kanchenjunga era tido como a montanha mais alta do nosso planeta. E é ali, ouvintes, que está estacionada a aura realmente poderosíssima de Nossa Senhora. É dali que ela emite para todo o planeta as suas influências. E realmente é uma montanha que tem até fisicamente um aspecto espiritual, mas aqueles que são clarividentes percebem a aura com centenas de metros de altura desse grande arcanjo que está ali estacionado. Então, ouvintes, a grande importância da Mãe do Mundo é porque ela realmente traz para a matéria esse
aspecto. Mas mais importante do que qualquer coisa física, porque nós sabemos que o ser humano se apega muito à matéria, o mais importante é reconhecer a Ísis, a grande Deus, a grande Mãe, dentro dos nossos seres. E aí que todo o conhecimento, né, que se tem a respeito da Ísis dentro dos mistérios antigos, né, como por exemplo no Hermetismo, né? No Hermetismo se dizia que as grandes verdades espirituais ocultas do mundo e a própria ignorância do mundo e as chaves das doutrinas secretas dos filósofos antigos são todos simbolizados pela Ísis, pela Virgem Ísis, que é velada dos pés à cabeça e que só se revela em partes para aquele que penetra os seus mistérios. Então, as estátuas de Ísis, decoradas com o sol, a lua e as estrelas, também são uma maneira de remeter a algo que está dentro do ser humano, pois todos nós somos imagens do universo aqui na matéria. E, como nós dissemos nesse programa, a grande Virgem que está dentro de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, é a nossa alma, ouvintes. É a essa alma que diariamente nós devemos cultuar realmente, porque nós podemos cultuar a Mãe de Deus exteriormente na forma das imagens, das fotos de Nossa Senhora, e assim nós estaremos cultuando um aspecto muito elevado, e ainda mais agora que vocês estão ao par dessa informação de que ela é um grande arcanjo que está atuando na nossa humanidade. Mas o mais importante de tudo é o culto interior que nós temos que fazer à nossa consciência interior, a esse espelho que é, na verdade, a nossa consciência. Pois esse espelho, ouvintes, que é o inconsciente, esse espelho que é a psique, é um espelho que tem a única função de refletir. E nós usamos sempre essa expressão quando nós falamos da consciência, da mente, que o indivíduo deveria refletir mais sobre as coisas, que nós deveríamos pensar mais antes de agir. Mas o fato, ouvintes, é que nós todos devemos perceber que esse espelho que nós temos dentro de nós, ele pode, ao mesmo tempo, refletir aquilo que está lá fora, no mundo, e nós podemos controlar esse espelho, essa matriz, para se voltar para dentro, para as energias espirituais, para o sol interno que brilha dentro do nosso espírito. E à medida que esse espelho funciona, também nos diz o grande texto de Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, enquanto reflete, esse espelho vai colhendo pequenas impurezas, a sujeira principalmente vai se acumulando no espelho da grande Virgem que está dentro de nós, conforme ele se vira para fora. E às vezes essas impurezas são tantas, é tanta sujeira que se deposita sobre esse espelho, que nós não conseguimos enxergar direito nem a natureza exterior. E muitos
que começam esse processo de se voltar para dentro têm medo do que pode acontecer, têm medo de sofrer por causa dessa capacidade interna. Então muitas vezes não compreendem esses simbolismos da grande Virgem, da grande Ísis egípcia, que é sempre coroada com o Sol. Então o Sol, ouvintes, é a consciência oculta dentro de nós, é a luz esotérica que dá nome a esse programa. E o que essa Virgem precisa fazer é dar a luz a Horus, a consciência divina, ao Cristo interno que precisa nascer aqui na nossa vida. E o Cristo interno só vai nascer quando nós volvermos o espelho da mente para o nosso interior, procurando sempre purificá-lo, sempre passar um pano que deixe o cristal da grande Virgem limpo para que ele possa refletir a nossa natureza interna. E aí, ouvintes, o grande casal de Ísis e Osíris poderá se manifestar em nós através da consciência divina. Só aí, ouvintes, nós teremos nos transformados num verdadeiro 3 em 1, em Pai, Filho e o Espírito Santo, ou a Mãe. O Pai, a Mãe e o Filho, a grande trindade que os egípcios representam nas suas estátuas, nas suas pinturas, pois se não houver o nascimento de Horus dentro de nós, o Horus Armax, aquele que ressurge das cinzas, que ressurge do brilho que vem do sol, nós permaneceremos, infelizmente, seres aqui rastejantes dentro do vale de lágrimas onde nós estamos. Então, esse programa, que falou muito brevemente sobre a Ísis divina, que falou sobre a Mãe do Mundo, a Nossa Senhora, a quem tantas pessoas têm tanta devoção, tantas imagens como nós temos no Brasil, a própria padroeira do Brasil. Temos lá em Aparecida do Norte uma estatueta de uma Virgem negra, e poucos compreendem por que aquela estátua é negra. Ela é negra porque ela representa exatamente o Akasha, a misteriosa matéria do universo que a tudo contém e a tudo emite, a tudo recebe. Então as virgens negras são cultuadas ao redor do mundo, e a própria padroeira do Brasil é cultuada dessa forma. Então ali, naquela imagem, há um duplo mito que é cultuado: a matéria universal, a matriz universal, a Ísis na forma da estátua negra, e também a lembrança da Mãe do Mundo, esse grande arcanjo espiritual que está por trás do processo do nascimento. E nós deveríamos ter realmente sempre muito respeito por toda a vida, porque para cada criança, para cada infante que nasce sobre essa terra, é necessário que dezenas de seres espirituais se envolvam nesse processo. Nada no universo é de graça, ouvintes, e nós deveríamos sempre continuar estudando esses temas, nos relembrando que a Virgem não está simplesmente lá fora, mas ela está
principalmente dentro de cada um de nós. E pelo avançado da hora, ouvintes, nesta sexta-feira, que é dia de Vênus, que é o dia da Virgem também, nós concluímos aqui mais um programa, esperando que vocês tenham sido inspirados por essas sinceras, mas limitadas palavras, e vou convidá-los para terminarmos esse programa com a nossa vibração, com a nossa meditação final. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos interiorizar, procurando sentir o batimento cardíaco, fechando os nossos olhos. Vamos, ouvintes, fazer brilhar a nossa luz interior. Vamos, ouvintes, procurar fazer essa luz brilhar dentro e fora de nós e compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Assim seja, ouvintes, que esta chispa divina que nós sempre invocamos aqui no final dos nossos programas esteja cada vez mais intensamente brilhando na vida de todos vocês. Nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Se registrem aqui na nossa rádio e programem as suas músicas preferidas. Fiquem aí finalmente com o meu forte, fraternal, mesmo que virtual, ouvintes, um caloroso abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital